Gravando. Boa noite, né, a todos. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, fazendo o Dia do Convidado, que é para a gente falar um pouquinho sobre o voluntariado, que é uma do carro-chefe nosso do Rotary. Mesmo nós sendo um Rotary virtual, cada um de nós, Janaína, trabalha na sua cidade, na sua comunidade, da melhor forma que convém a cada um de nós. Aqui em Morrinhos nós somos a Laine e eu, e temos mais algumas pessoas que são nossos ajudantes e que futuramente vão estar conosco nessa empreitada. O Stanley é de Mineiros, o Daniel é lá de Vitória da Conquista, lá na Bahia. Nós temos o Lamartine, que está na Polônia, é, o Claudinei, que é de Santa Fé do Sul, São Paulo, o Domingos, que é de Goiânia, e a Mavi, que é de Patrocínio, Minas Gerais, e o Fred de Frutal. Então, tudo que a gente trabalha é em parceria com a nossa cidade, com alguma organização que a gente tem. Então, assim, a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha. E a importância do voluntariado é porque a gente sabe o quanto ele é benéfico, tanto para quem faz, quanto para quem recebe. E a Janaína, eu vou já fazer, vou falar da Janaína, que é minha amiga, ela é voluntária também, num lar de idosos aqui de longa permanência, é mãe da Clara, é advogada, né? E eu gostaria que agora o Daniel colocasse a nossa oração para a gente iniciar a nossa reunião. Caso não saia o áudio, vocês me avisem, por favor, tá? Para eu trocar aqui. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Amém. Nesse instante, eu declaro aberta a reunião ordinária de Rotary, com a presença da Janaína, que vai ser nossa palestrante, e imbuídos nesse ideal de servir, estamos todos aqui para aprender. E uma saudação ao Pavilhão Nacional, mesmo que virtualmente. Eu vou passar a palavra para a Laine, para ela falar do nosso cardápio. Das reuniões, você já foi em reunião de outra, Janaína? Você sabe que sempre tem um cardápio, porque a reunião presencial tem um jantar, né? Então, nós temos um cardápio também virtual que a Laine vai apresentar para nós. Com você, Laine. É que eu estava apanhando de abrir o áudio aqui, gente. Então, boa noite, né? Vamos para o nosso cardápio, né? Que essa noite a gente possa ter, né? No nosso prato de entrada, admiração, que possamos ter o interesse genuíno pelo outro, para que assim tenhamos a grandeza de honrar e respeitar a história de cada um, né? Hoje a gente vai escutar aqui a história da doutora Janaína no trabalho voluntário, que a gente escute isso com admiração, porque o trabalho dela tem a ver com o nosso propósito de Rotary, né? Que é servir. E servir não é uma coisa fácil, né? Porque muitas vezes a gente encontra várias outras coisas para colocar na frente do trabalho e do servir. Às vezes a gente não consegue se programar para estar, nem que seja alguns minutos na reunião, né? A gente vê que às vezes a gente não tem tantas pessoas aqui, mas o importante não é a quantidade, é o que a gente consegue fazer, né? De prato principal, que a gente tenha o reconhecimento, que possamos ter
a grandeza de exercitar, né, constantemente esse reconhecimento, reconhecer as pequenas e as grandes coisas, parabenizar, agradecer, celebrar junto as vitórias particulares e as vitórias públicas, né, porque a outra grandeza que a gente tem é quando a gente não celebra só a nossa vitória particular, mas a gente consegue celebrar as vitórias públicas. O que é vitória pública? É aquilo que o outro faz, a vitória do outro, é conseguir celebrar essa vitória, né? É, eu comentei com a tia Fabiana, eu estava esse final de semana num congresso internacional de felicidade em Curitiba, né? E um dos palestrantes ele trouxe uma coisa muito importante. Tudo que a gente tem na vida, seja de bom, né, ou de ruim, ele é graça, porque ele é graça ou para a gente celebrar ou para a gente aprender, né? E que a gente tenha, e aí nesta parte de celebração vem a nossa sobremesa, né? Que a gente tenha celebração, que a gente possa celebrar junto nessa noite de hoje, né? A vitória pública da nossa convidada. Eu já falei, né, da Janaína. Eu gostaria que Seu áudio está fechado, presidente. abrir as câmeras para cada um dar uma boa noite para ela, embora eu já tenha falado de vocês, mas ela não sabe quem é vocês de cada um aí na telinha. Então, que nós podemos fazer essa apresentação para que ela nos conheça virtualmente. Boa noite, Janaína. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. E é um prazer recebê-la no nosso clube. Eu sei que vai ser de grande valia os conhecimentos que você vai estar repassando para nós. Muito obrigado, sou o Stanley de Mineiros. Vou aproveitar e seguir aqui então. Sou o Daniel, seja bem-vinda, doutora Janaína. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa presidente. Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, e atualmente estou como secretário executivo deste clube e também como diretor de imagem pública. Seja bem-vinda. Deixa eu só aproveitar e fazer um adendo rapidinho. Aproveitar e agradecer o Rafael, que está aqui com a gente hoje, presidente. Ele que é de Araguari e está nos prestigiando essa noite, meu convidado. Seja bem-vindo, Rafa. Ô, pessoal, muito obrigado. Trabalho, olha só, trabalho num restaurante, então eu estou assim, tentando acompanhar aqui, porque está lotada a casa aqui, de ouvinte hoje aqui, mas agradeço, estou acompanhando aqui vocês, obrigado. Já deixo aí o convite. Passando por Araguari, procure o Quintal do Rafa, que é um dos restaurantes mais requisitados de Araguari. Bem, eu Valeu, estou já aqui fiz aqui, acompanhando. mas eu sou Laine, né? Acho que a doutora Janaína me conhece também aqui da cidade, sou de Morrinhos. Aqui no grupo, né, o meu papel, né, no Rotary aqui hoje é a parte de tesouraria, e fazer os nossos projetos sociais aqui, né, que a gente consiga fazer aqui na nossa cidade. E seja bem-vindo, Rafael. Evelyn, cadê você? Eu não sei se a Evelyn está. Daniel, deixa eu só pedir uma coisa pro Daniel. Daniel, eu não sei se aparece para mim que tem uma pessoa tentando entrar, porque ela tá falando para mim que não tá conseguindo, que é a Marli, que é minha convidada. Apareceu aqui para Desculpa. mim. Não Eu apareceu o tentei. pedido, não, para Não, aceitar, não. apareceu aqui para mim. Eu cliquei no OK, mas não entrou, não. Vê Uai, aí se não tá na sala de espera, Rafael, Daniel. deixa eu ver aqui, mas não apareceu ninguém para mim ainda, não. Eu vou conferir aqui. Apareceu aqui para mim, eu dei o OK, mas não entrou. Como que é o nome? Marli? Não, não tem nenhuma Marli aqui para mim ainda, não, pessoal. Marli, pode ir tocando aí, eu vou passar para ela aqui Tá o... bom. Gente, a Evelyn, ela é advogada também, é daqui de Morrinhos. Está sempre ajudando a Laine e eu nos nossos projetos. Ela deve ter ido acudir o filho, porque criança vocês já viram, né? E o menino dela é bem esperto e gosta de mexer no celular. Provavelmente ela está dando uma despistada nele lá para ele deixar ela com o celular ligado.
apresenta pessoalmente. Então, Janaína, se você já quiser fazer uso da palavra, a palavra é sua, você pode iniciar a sua fala. Boa noite a todos. Eu me sinto grata e honrada pelo convite da Fabiano, pela oportunidade de estar com vocês, né? Mesmo que um pouquinho essa noite, para falar de um tema muito importante para nós, enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas. E o voluntariado, aqui no Brasil, ele é definido por lei, né? Nós temos a lei do trabalho voluntário. Eu vou passar, pessoal, alguns termos técnicos, né, legais, mas depois a gente vai partir para aquela experiência que o voluntariado nos traz, né? Aquilo que realmente nos motiva. Então, o trabalho voluntário, ele é definido pela Lei 9.608 de 1998, né? Que tem como atividade não remunerada. Isso é muito importante, né? Prestada por pessoa física a uma entidade pública ou privada sem fins lucrativos, né? Então, a entidade, né, seja pública ou privada, ela tem que ter objetivos cívicos, objetivos culturais, objetivos educacionais, né, científicos, recreativos e de assistência social. Por quê? Porque é um trabalho que a pessoa se dispõe a fazer. E geralmente a gente se dispõe a fazer nessas áreas mesmo, né? Então, a Lei 9.608 de 98 diz que o serviço voluntariado não gera vínculo empregatício. Então, muitas vezes as pessoas ficam ressabiadas, né, de criar um programa voluntário com medo de depois ter obrigações, trabalhistas, obrigações previdenciárias, obrigações fiscais. Então, a lei, ela não estabelece que o serviço voluntariado não gera esse tipo de vínculo. O que é feito? As empresas, as entidades públicas têm que fazer um termo de adesão, um termo de voluntariado entre as partes, né? Devendo constar o objetivo e as condições, né, do exercício desse trabalho voluntário, como, por exemplo, caso de ressarcimento de despesas, o período, né, a atividade que se propõe. Então, é muito importante para as entidades fazerem esse termo de adesão ao serviço voluntariado. Seria um contrato, né, que garante que o serviço é voluntário, que garante que não vai haver entre as partes relações de trabalho, relações fiscais. É muito importante para se assegurar, né? Porque muitas vezes acontece da pessoa prestar serviço e, de repente, querer abusar, né, da boa vontade dessas entidades. Então, é muito importante fazer esse termo, né, de adesão. E o trabalhador voluntário, ele tem também alguns direitos, né? Que às vezes a gente acha que, ai, não é nada, né? Poder faltar um dia do serviço para prestar o trabalho voluntário, mas para quem está fazendo ali é muito importante. Então, ele pode se ausentar do serviço, né, para prestar o trabalho voluntário uma vez por ano e terá a falta abonada. E faltas justificadas, né? Com o direito de justificar as suas faltas em caso de convocação extraordinária, quando a organização
promotora convoca o trabalhador voluntário para uma missão urgente, para situações de emergência, para situações de calamidade pública. Por exemplo, a situação que a gente passou aqui no Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul, várias pessoas foram voluntariamente ajudar o Estado, né, nessa situação de calamidade pública, de força maior. Então, as pessoas conseguiam comprovar a sua ausência do seu trabalho habitual. E é muito importante, porque aí não tem os descontos, né? Consegue-se manter o padrão da remuneração. Então, o trabalhador voluntário deve comprovar documentalmente aquela convocação. Então, aconteceu uma situação extraordinária, foi convocado, consegue-se comprovar esse trabalho e não ter as faltas, né? Também temos a proteção em caso de acidente ou doença, né? Com pagamento. A Laine quer perguntar? Deixa eu fazer uma pergunta, fiquei curiosa agora. É quando a gente fala que a pessoa que vai fazer o trabalho voluntário, ela tem esses direitos, ela tem que se inscrever num programa de voluntariado ou é qualquer trabalho voluntário? As empresas vão oferecer, né, o trabalho voluntário, disponibilizar as tarefas. Aí no termo de adesão, a gente pode colocar tudo isso. É como se fosse um contrato de trabalho, né? Então, fica bem específico. Mas, por exemplo, no caso da empresa, né? Mas, por exemplo, o que eu estou pensando é o seguinte: digamos que eu sou um trabalhador que me inscrevo num programa de voluntariado, ou não me inscrevo no programa de voluntariado, mas eu faço voluntariado na minha cidade. Eu tenho direito ao mesmo benefício ou não? Ou só se a empresa tiver um programa voluntário estruturado? Não, tem direito aos benefícios, né? Desde que tenha o termo de adesão ao serviço voluntário e comprove a necessidade, por exemplo, das faltas. Então, a pessoa que é convocada para uma missão, exemplo, lá no Rio Grande do Sul, foram várias pessoas convocadas, médicos, veterinários, né, cuidadores, educadores, pessoa da construção civil. Então, assim, quem faz esse tipo de voluntariado consegue comprovar a convocação, a situação de emergência e ter as suas faltas abonadas. Muita gente ficou alguns meses, né, algumas semanas lá e não houve prejuízo no contrato de trabalho por conta dessa situação de emergência pela qual nós passamos. Entendi. E assim, também um trabalhador voluntário, ele tem a proteção, né, em caso de acidente ou doença, com pagamento das despesas realizadas no exercício ali do trabalho. Essas despesas, elas são custeadas pela entidade a qual se presta o trabalho voluntário. Por exemplo, quando o trabalho voluntário é realizado num hospital. Então, há o risco de contrair doenças, né, alguns problemas de saúde. Quando isso ocorre, o voluntário, né, o trabalhador voluntário, ele tem direito a essa seguro proteção, a esse ressarcimento, né? Então, as entidades devem estar preparadas para promover aos seus voluntários essa segurança, né? Também nós temos o seguro social voluntário, que trata-se de recolhimento, né, previdenciário facultativo e que dá direito ao trabalhador receber o benefício pelo INSS, né? E o pagamento, novamente, é realizado pelas entidades
Eu não vi a mão do Daniel. Peraí, só um minutinho. A das entidades que públicas ou privadas que tenham esse tipo de trabalho, né? Então é feito um requerimento junto ao INSS, né? Preenche um formulário e a entidade faz as contribuições, né? Facultativas, o que gera para o trabalhador voluntário benefícios junto à Previdência Social. Daniel, pode fazer. Desculpa ter interrompido, é que eu havia perguntado antes. Mas eu achei interessante. Então, esses benefícios são oferecidos tanto para quem presta um serviço, digamos, público e privado. Por exemplo, hoje eu presto serviço voluntário para o Tribunal de Justiça da Bahia, né? Então, também alguns desses benefícios se adequam para esse tipo de serviço voluntário? Sim, Inclusive, eu havia... Pode falar. em tese eles têm que se adequar, né? Uhum, A gente tem que ver o plano deles e ver o que eles oferecem. E também o trabalhador pode exigir a uhum. contrapartida. Ok, é porque é o seguinte, eu trabalho para a vara da infância. Então, a minha dúvida é justamente sobre essa. Por exemplo, existe algumas, por exemplo, se eu não me engano, eu vi a senhora falando aí que tem que ter algumas, como é que eu posso dizer? Tipo, algumas seguranças, por exemplo. Isso. Então, a gente trabalha basicamente na linha de frente. Por exemplo, meu trabalho é justamente o quê? Trabalhar em rodoviária, aeroporto, e outros locais, fazendo certo tipo de abordagens. Muitas vezes a gente tem ali um suporte da polícia, muitas vezes tem um suporte da guarda municipal, por exemplo, mas tem ocasiões, por exemplo, que a gente não tem esse suporte. Tem eventos privados, por exemplo, que às vezes eu, particularmente, eu julgo ter um pouco de vulnerabilidade, porque o pessoal acha que pode fazer o que eles querem, porque o evento é privado, então a gente não tem aquele suporte 100%. A polícia não fica ali do seu lado para você fazer cumprir o alvará da juíza, por exemplo. Então, eu acredito que alguma coisa deveria ser revista, então, em relação a isso, não? Nós temos, Daniel, com as entidades públicas, né? Maior dificuldade para acessar esses benefícios. Eles não possuem um plano, por exemplo, né, de seguro social, de seguro de acidente pessoal, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Então, as mesmas garantias que tem no contrato de trabalho, o voluntariado também tem que ter, entre aspas, né? Ele tem que ter alguma proteção, como você mesmo disse, né? Nem que seja o mínimo legalmente exigido, que é a dignidade da pessoa humana. Com o Estado é um pouco mais difícil de se conversar, porque aqui no Brasil a prática comum é a gente trabalhar sem ter nada em troca, né? Sem ter nenhum benefício em troca. Então é muito importante se estabelecer esse diálogo. Aqui em Morrinhos, por exemplo, eu trabalho de voluntária no Lar dos Idosos, que é uma instituição de acolhimento de idosos, né, em situação de vulnerabilidade social de longa permanência. Então, a gente faz esse contrato com os nossos voluntários, até porque a gente precisa se precaver de eventual questão trabalhista, né? Talvez a gente faça mais para se precaver, mas aí a gente oferece também algumas garantias, né? As empresas privadas de grande porte que incentivam o trabalho voluntário, né? Que fomentam o trabalho voluntário, eles, inclusive, fazem esses benefícios também para chamar, para atrair as pessoas para o trabalho voluntário. Porque é claro que a gente corre risco, a gente sofre pressão, então tem que ter algum benefício em troca. E também existe o seguro de acidentes pessoais. A empresa, né, a entidade pública ou privada, ela pode fazer uma cobertura para os seus voluntários, né? Um seguro de acidente pessoal que garanta, né, a proteção do trabalhador voluntário em caso de acidente ou doença.
Ah, porque nós temos que entender que tem uma dedicação, que tem uma contrapartida, né? Que, assim, é claro que a gente faz pelo prazer de servir, pela ver a necessidade do próximo se sentir bem, a gente tem que espalhar o nosso conhecimento, mas a gente também tem que ter uma contrapartida, né? Principalmente nos grandes centros, urbanos que têm mais violência, que têm mais dificuldade de acessar, né, esse trabalho. Então, esse seguro proteção é muito importante, né? Que ele garante, né, uma indenização em caso de acidente ou doença, né? Sofridos ali por causa direta no exercício do trabalho voluntário. Como você citou o seu exemplo, Daniel, trabalha num tribunal, né? Às vezes vai cumprir um mandado de busca e apreensão de menor, por exemplo. Então você está correndo risco. Houve algum dano à sua integridade física, tem o seguro para respaldar. Aí, se é oferecido ou não, a gente já, né, tem que discutir com as entidades. É isso que eu acho complicado, porque não tem, sabe? Você vai fazer, tem algumas ocorrências que a gente tem que ir, que, por exemplo, tem ali aquele momento, mas e o pós? Quando você sai dali, né? Eu acho que É, mas é justamente esse é o maior problema do Brasil, né? Não tem um respaldo. Só querem que a gente trabalhe e nós não temos o respaldo. E muitas vezes, né, eu vou citar agora aqui também que a gente tem o direito de ressarcimento de despesas, né, que é o reembolso daquelas despesas que a gente nós tivemos no âmbito do trabalho voluntário. Então, organizou uma festinha, teve alguma despesa, a entidade tem que te reembolsar. É claro que tem que ter comprovação, né, dos cupons fiscais, tudo certinho. Só que muitos não querem o reembolso, querem só de graça, né? Querem só que a gente trabalhe e ainda pague para trabalhar. Então é preciso que o Brasil, né, como um todo, reveja esses conceitos. Por quê? O trabalho voluntário, ele é uma via de mão dupla. Ele faz bem para quem trabalha, muito, mas para quem recebe também. E as entidades, sejam públicas ou privadas, recebem muito mais com o trabalho voluntariado no Brasil, né? Às vezes são pesquisas, são incentivos, né? Às vezes tem descoberta de talentos, de novas ideias. Então, assim, essas empresas, essas entidades públicas, elas são beneficiadas. Elas são os maiores beneficiários. Então, tem que ter uma contrapartida para o trabalhador. A lei 9.608 ela é bem pequena, ela é bem enxuta e ela diz praticamente isso, né? Que o que é o trabalhador, quem é o trabalhador voluntário, a necessidade de ter-se o termo de adesão, né? De fazer esse termo de adesão e o reembolso das despesas. Aí foi-se com o tempo criando as outras medidas que protegem o trabalhador voluntário, que garantem essa contrapartida. Então, para a gente aqui, né, o serviço voluntário é muito importante. Por quê? Porque faz a gente se sentir bem, a gente ter um propósito na vida, né? Nós realizamos esse trabalho, não é procurando, né, ter alguma garantia, ter algum benefício da Previdência Social, não. É realmente com o propósito de fazer o bem, de mudar a nossa realidade, né? Então, Madre Teresa
disse, né, que o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá, né? Então, quando a gente realiza o trabalho voluntariado de forma a, a ter um propósito de ajudar, de amenizar o sofrimento, né, das pessoas, o sofrimento alheio, a nossa vida ela flui. Por quê? Porque nós aprendemos com tudo isso. Nós nos tornamos seres humanos melhores com tudo o que a gente vê, né? É impossível. Eu vou citar mais uma vez aqui o meu exemplo. Eu entrar no lar dos idosos aqui de Morrinhos, Fabiana, Laine frequentam lá, sabem da realidade. Hoje a realidade é diferente, por quê? Porque houve um trabalho voluntário bem realizado, houve uma cooperativa de trabalhadores voluntários, né? Então, assim, todo mundo se voluntariou e ajudou na construção do lar espírita aqui, José Passos de Morrinhos, né? Então, hoje o lar é bem estruturado fisicamente, é bem estruturado economicamente, né? É bem estruturado assim na atenção, no acolhimento aos idosos. São, salvo engano, 70 acolhidos e 44 funcionários. Então, a família do Lar dos Idosos de Morrinhos é muito grande. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E a gente, isso só aconteceu por quê? Porque uma turma de amigos, né, aqui da cidade, de outras cidades da região, de outros estados, se reuniu para isso acontecer. Foi por conta do trabalho voluntário das pessoas que o lar hoje é uma realidade. A mesma coisa com a Fabiana, que é presidente da Associação Ampares aqui de Morrinhos, né, que acolhe mulheres com deficiência mental e já de idade avançada, conseguiu transformar o ambiente. Por quê? Porque ela se uniu no voluntariado. Tem a contraprestação do Estado? Temos. Tem a contraprestação dos acolhidos, né? Que temos. Mas muito é feito através do trabalho voluntário. A grande maioria. Eu digo que eu digo assim, com total propriedade, que sem o trabalho voluntário, as entidades não rodam, não funcionam. Seja elas que acolhem idosos, deficientes físicos, crianças, seja em hospitais, né? Em qualquer lugar. As entidades que não dispõem de um plano de voluntariado, elas não rodam. É muito difícil funcionar, porque quem faz acontecer, aqui eu estou dando um exemplo nosso aqui, né, local. Quem faz acontecer, quem faz girar, quem segura as pontas é o voluntariado dessas entidades, né? Então a gente conta com a parceria de grandes empresas da região, a gente conta com o pessoal. Pode falar, Rafa. Paulo, eu dei uma participação aqui. Nós, tempo atrás, eu trabalhava numa cooperativa. Nós fizemos uns projetos que era voluntário. Era uma horta comunitária dentro de um asilo idoso e totalmente uma horta orgânica comunitária voluntária. Só que nós não achava mão de obra para ser voluntário. Aí eu vi a necessidade de fazer um curso para voluntários. E foi uma coisa bacana. Eu não sei se às vezes assim, alguém vai passar por isso também, porque quando é uma coisa está funcionando, bacana, mas quando é uma coisa nova, é formar a gente, tudo isso. Aí eu dei o curso foram 3 meses, cada semana, 2 entidades da cidade se apresentavam, cidades que
precisavam de voluntários, né? Principalmente terceiro setor. E aí a gente fazia, nem todo mundo foi em todas as aulas, palestras, mas cada semana eram duas entidades diferentes que apresentavam. E aí a gente foi destinando esses voluntários para aquelas áreas que eram mais afins, né? Tem gente, isso já tem quase 10 anos, tem gente até hoje trabalhando em algumas atividades como voluntário, começando esse curso. A gente fez um estudo, eu que assim, fui procurando na internet, achando e elaborando um teste para saber qual tipo de área que era mais afim. Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com criança, mas eu já trabalho melhor com idoso. Mas eu trabalhei na época na horta. Tem gente que é mais administrativo, né? Então foi muito legal, deu maior sucesso na época aqui, tudo isso. E aí continuou esse projeto e tudo, né? Só que na época que eu tinha estudado, eu não sei como que está hoje, na muita coisa mudou. Tinha alguns benefícios até fiscais para quem é voluntário, sabe? Então, além da questão de folga de trabalho, de tudo isso, tinha uma isenção de imposto, de renda, e contava imposto, tinha isenção em outras coisas também. Então, assim, hoje eu estou por fora, né? Mas esses benefícios são pouco divulgados para as pessoas também. Então, às vezes, muitas vezes elas não sabem. A pessoa, às vezes, ela é voluntária, ela tem porque, principalmente o terceiro setor, precisa muito, né? Como você disse, as empresas às vezes não funcionam se não tiver. Mas a gente não tem esse hábito. Assim como a gente não tem muito hábito de doar sangue, outras coisas nesse sentido, né? Por exemplo, quem doa sangue, esse tipo de coisa, tem todo o benefício, né? Tem isenção de algumas coisas. Eu não estou por dentro desse assunto hoje. Mas só queria dar essa contribuição, tem mais de 10 anos que eu fiz isso, a gente tem que fazer um curso para levantar mão de obra, interessados, a maioria foi aposentado, fez até com alguns estudantes, depois até transformou num estágio, às vezes não, né, num abrigo, que a gente fala. Mas nesse projeto, depois, esse projeto foi reconhecido pela OSENG, que é das cooperativas, né, do Brasil. E eu fui até depois premiado com isso, porque era uma horta orgânica que ficava dentro de um asilo, que atendia 3 creches, vendia para as crianças, vendia para a comunidade, fazia as crianças, e aí os velhinhos começaram a ter mais visitação, porque ia gente para comprar lá na horta, aí tinha mais movimento, sabe? Foi bem bacana. Então, só para ilustrar assim, e na época que eu desenvolvi isso, eu senti falta dessa demanda de voluntários, de criar esse curso. Ao todo, passou mais de 200 pessoas no curso. Deve ter hoje mais ou menos umas 15 a 20 que ainda estão presentes depois de 10 anos, mas bombou na cidade assim. E eu falava desses benefícios, que, assim, e fizendo contrato também. Todos eles fizeram um contrato, que era voluntário, e era um voluntariado de, tipo assim, 6 horas na semana, sabe? Só, era bem revezava. E um monte de gente depois querendo. Depois vai minguando, porque, querendo ou não, dá uma baixa depois, né? Então, só para passar essa contribuição, viu, Janaína? Que bom! Parabéns, Rafael. Parabéns a todos aí da cidade de Araguari, né? O trabalho voluntário tem as isenções fiscais também. Infelizmente, no Brasil, é muito modismo, né? De repente, nos anos 2001 deu um boom no voluntariado. Todo mundo queria ser voluntário, todo mundo queria fazer algo, né, para repassar suas experiências e também adquirir o aprendizado. E agora a gente está vendo, realmente está sentindo uma baixa. As pessoas estão mais desmotivadas, mais preocupadas, né? A gente tem uma geração aí de jovens que nós não estamos sabendo ainda qual a situação que eles estão, né? No nível de alienação, eu diria, que não se interessam por nada. Porque desde que eu era muito nova, eu já participava da comunidade, né? Eu lembro, a gente pode fazer um trabalho, seja nas festas de igreja, de comunidade, né? São várias opções.
de se prestar o trabalho voluntário. Então, assim, realmente tá acontecendo no Brasil como um todo a falta, né, de propósito, de motivação para o trabalho voluntário, né? E as características do trabalhador voluntário é justamente a motivação, né? Que é a vontade de fazer acontecer, de romper os obstáculos, né? Ser proativo, que é a iniciativa de buscar sempre o melhor resultado, né? Qualquer atividade, seja de jogos, de recreação, de assistência social, de educação, buscar sempre o melhor, desenvolver o melhor, o potencial, né, do ser humano. A empatia, o trabalhador voluntário, ele tem que se colocar no lugar do outro com humildade, né, de reconhecer que nós somos todos iguais. Então, nós temos que olhar para o nosso próximo quando a gente realiza o trabalho voluntário e entender que nós somos iguais. Que se hoje nós estamos, né, eventualmente numa situação melhor, amanhã nós poderemos estar no oposto, do lado oposto. Então, a vida a gente não é imprevisível. Então, nós temos que ter a empatia com o nosso ser humano, né? O comprometimento. Rafael acabou de falar que no começo todo mundo quis, todo mundo queria participar, mas aí as pessoas não vão se comprometendo, não vão mantendo aquela linha, né, de assiduidade, de frequência. Não é porque o trabalho é voluntário, gente, que a gente tem que se fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que se comprometer com o nosso melhor. Pode falar, Laine. Eu acho que tem uma coisa, começou a falar um pouquinho sobre modismo, né? Quando você vai participar do voluntariado, que você não vai por propósito, aí você deixa de fazer parte, porque assim, nada que você vai fazer é fácil, né? Não. Então, trabalhar de voluntário também não é fácil, né? Você tem que abrir mão, às vezes, de um final de semana, você tem que abrir mão de uma noite, você tem que abrir mão das coisas para poder fazer o voluntariado. Então, assim, acho que é, se você não tem um propósito, ou seja, por que que você está fazendo aquilo ali, é mais fácil você desmotivar. E assim, ó, eu vou e acompanho aqui no grupo do Lar dos Idosos, mas assim, eu acho que aí já dando os parabéns aqui, porque é uma iniciativa assim muito bonita e muito estruturada, né? Tanto o Lar dos Idosos quanto a residência terapêutica aqui. Porque Morrinhos é uma cidade que tem um diferencial, porque tem as casas aqui de apoio para as pessoas na melhor idade. E tem bastante voluntário no sentido de participando do grupo, né? Agora eu não sei como que é na mão na massa, né? Porque essa é a questão, né? A mão na massa é a outra coisa, né? Mas acho que essa é a grande dificuldade, né? Você fazer por propósito. Por que que eu estou fazendo aquilo? Qual que é a contribuição que eu vou deixar, né? Acho que esse é o ponto. Aí você não deixa de fazer. Agora, se eu fui pelo modismo, ou porque aí a gente para de fazer. É justamente o ponto, né? Muitas pessoas acham que o trabalho voluntário é ir lá e aparecer em alguma atividade, né? E depois retornar dali um ano. Isso não é trabalho voluntário. Diz ser, mas não é. O trabalho voluntário, como você bem disse, Laine, ele exige um propósito, um comprometimento, né? É como se a gente estivesse realmente trabalhando na nossa empresa, né? Com remuneração, com todos os benefícios. E as pessoas não entendem, né? Aqui na cidade, que é uma cidade pequena, muitos vão para aparecer com outros interesses que não ajudar, né? É onde a gente percebe e já vai lá e dá um corte, né? Já fala, ó, corta fulano. Por quê? Porque se aproveita
da entidade para se promover. Então, isso realmente a entidade não pode aceitar. A entidade não pode divulgar o trabalho desse tipo de pessoa. Então, realmente tem que ter o comprometimento e o respeito, né? Que é outra característica. A pessoa tem que respeitar as regras da instituição, os limites, né, das pessoas, o limite de cada um que está lá, as diferenças, né? As diferenças de características, as diferenças de humor, seja de quem está lá acolhido, amparado, seja de quem está lá trabalhando num campo de batalha mesmo. Por quê? Porque a gente vai se deparar com pessoas diferentes de nós e nós temos que respeitar. Por exemplo, São Paulo tem aquele Doutores do Amor no Hospital de Câncer, né? E eles são os médicos que vão lá e vestem de palhaço e fazem brincadeiras, principalmente com as crianças, com os idosos que estão passando pelos processos de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgias, e muitas vezes ficam lá sem ter uma atividade, uma interação, né? Ficam jogados. E o que que acontece? Não é todo dia que a pessoa que está lá quer ver um palhaço, quer dar risada. Então a gente tem que respeitar esse humor da pessoa, essa deficiência, né? É a mesma coisa no lar dos idosos. Não são todos os idosos que estão ali para conversar com a gente, para dar uma risada, para dar um sorriso, para fazer um carinho. Não, eles têm alguns que são mal-humorados, alguns que são deficientes mentais, não compreendem. Então, involuntariamente, eles dão um tapa, eles fazem alguma coisa. Então, a gente tem que compreender tudo isso, né? E respeitar. E também, nós devemos estar abertos ao novo, né? Nós temos que estar propensos, né, às oportunidades de experimentarmos coisas novas. E o voluntariado nos proporciona isso. É trabalhar com criança, é trabalhar com idoso, é trabalhar com pessoas doentes, né? Então, pessoas que são diferentes de nós, pessoas, o Rafael citou o exemplo da horta comunitária, pessoas que não têm condições, né, de subsistência. Então, são pessoas diferentes de nós, diferentes da nossa realidade. E o voluntariado é excelente para fazer crescer o nosso pessoal, né? A gente fala assim, eu vou trabalhar e não vou ganhar nada com isso, né? Eu não vou, porque além de ir, eu ainda tenho que gastar. Não. O nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas é muito grande. A gente dá um salto, né, no desenvolvimento, abre a nossa mente. Novos horizontes se desenham para nós. E a gente começa a ter ideias, né? De ideias de arrecadar mais fundos, de agradar mais as pessoas, ideias de tratamento, vão surgindo, né? Então é muito importante estar aberto ao novo e o trabalho em equipe. Muitos de nós sabem trabalhar ali no seu mundinho fechado, não gosta de conversar, não gosta de dar bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém. Queremos ficar ali fechados, né, na nossa bolha. E o trabalho voluntário é o contrário de tudo isso, né? É sempre o resultado, o trabalho voluntário, de um grupo de pessoas. O que que nós criamos aqui em Morrinhos, a título de exemplo? Os amigos do lar. Os amigos do lar se reuniram e criaram um grupo de trabalho voluntário. Então, nós tivemos na construção
voluntário, um engenheiro voluntário, o arquiteto voluntário, muitas vezes o pedreiro voluntário, né? É, uns trabalhadores de administração, de organização, tudo voluntários. Por quê? Para trabalhar em equipe e desenvolver o projeto. Então, nós temos os médicos voluntários, nós temos os dentistas, os cuidadores, né, que vão lá também passar algumas horas do dia cuidando dos idosos voluntariamente, e também sermos comunicativos. Por quê? Nós temos que ter um canal aberto com todos os participantes, termos a clareza, né, de o que nós vamos fazer, do nosso propósito, das nossas ações, com quem nós vamos trabalhar. Então, a comunicação é muito importante. Se eu não gosto de comunicar, se eu não sou uma pessoa, não tem problema, mas pelo menos ali naquele grupo de distribuição de tarefas, né? Quais ações eu vou praticar naquele dia, o que eu posso fazer para melhorar, eu tenho que ter. Então a gente tem que estar alinhado a essas comunicações, né? E a disponibilidade. Eu, nós temos que estar dispostos a trabalhar, né? Dedicarmos o nosso tempo ao trabalho voluntário, dedicar à realização dessas tarefas, né, do trabalho voluntário. Então, são essas características que a gente tem que ter. Algumas a gente tem mais, outras menos, né? Mas não importa. O importante é a gente ter a boa vontade, é ter o propósito e a dedicação, né? E parece que não, gente, mas o trabalho voluntário, ele faz bem para quem recebe. Mas para nós, a gente é muito maior o benefício, né? Por quê? Porque nós vamos desenvolver as nossas competências e habilidades. Então, assim, no trabalho voluntário, a gente descobre alguma coisa que a gente nem sabia que era capaz de realizar, né? Algum sentimento que a gente estava escondido dentro do nosso ser. Então a gente se torna, né, mais amoroso, mais compreensivo com as vicissitudes da vida. Por quê? Porque o trabalho voluntário, ele é justamente nas áreas, de maior risco da sociedade, de maior miséria da sociedade. Então, assim, a gente não vai prestar trabalho voluntário num paraíso. Então, a gente se desenvolve muito como seres humanos, né? A gente desenvolve também a habilidade de tratar os problemas, de tratar as pessoas. A gente vai desenvolvendo um certo manejo, né? Uma certa desenvoltura. Então, isso é tudo muito importante, né? No voluntariado, a gente experimenta situações reais. A gente não é nada hipotético, não é cenário montado. Então a gente enfrenta, né, a realidade nua e crua. É o abandono, é a miséria, é a escassez, é a falta de saúde, é a doença. Então e aí a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades e querendo um mundo melhor, né? Para nós, para as pessoas que estão passando por dificuldades, para os nossos familiares, para a nossa comunidade. E também a valorização profissional. Vocês já viram que muitas pessoas colocam, né, no currículo, trabalho voluntário realizado no Hospital de Câncer de Barretos, por exemplo. Trabalho voluntário realizado no Rio Grande do Sul durante as enchentes de 2024. Então, assim, são muitos. Isso dá
uma assertividade para o currículo da pessoa, né? Porque valoriza. Quem realiza o trabalho voluntário é valorizado. Ele tem um valor maior. Às vezes a gente vai analisar um currículo e vê lá, né, a pessoa tem mestrado, doutorado, PhD, mas nunca fez nada, nunca colocou a mão na massa. De repente, uma pessoa que só tem o mestrado, mas realiza um trabalho voluntário, né, com educação de crianças em situação de risco, de vulnerabilidade social, ela tem um plus né, no currículo dela. Então, é valorização profissional mesmo, né? E não que a gente tenha que fazer o papel dos profissionais do mercado de trabalho, mas é algo que nos proporciona, né, um efeito, né, sem qualquer obrigação, sem aquela dependência e com reconhecimento e propósito. Isso é o mais importante, né? Tem o networking, no trabalho voluntariado que a gente conhece as pessoas. Eu, por exemplo, não sou aqui de Morrinhos, né? Eu moro aqui fazem 12 anos. E foi no trabalho voluntariado que eu expandi meus níveis, né, de amizade. A Fabiana, por exemplo, eu conheci no trabalho voluntariado, né? Então, assim, muitas pessoas a gente faz amizade a partir do trabalho voluntariado. E nessas amizades você faz o teu network. Por quê? Porque a gente, como profissional liberal, vir para uma cidade que não é conhecida é muito ruim, né? Então eu precisava ter os meus contatos profissionais. Através do voluntariado, isso é possível. Através do voluntariado, a gente consegue, né, fechar os nossos contratos profissionais. Então, no voluntariado, a gente conhece pessoas interessantes, conhecemos pessoas com o mesmo propósito que o nosso. E o mais interessante disso tudo, gente, é estar perto das pessoas que tenham o mesmo propósito que o nosso, né? Que falam a mesma língua que a nossa. É muito difícil você estar num ambiente que você não tem, né, uma interação, não tem os mesmos interesses que as pessoas. E a transformação pessoal, porque o voluntariado realmente te transforma, ele muda a sua vida, ele te molda enquanto ser humano. Então, nós não devemos pensar somente naqueles direitos legais, né, que a gente tem na prestação do serviço voluntário. Nós temos que pensar em nós enquanto seres humanos, que nós estamos aprendendo com as experiências, com as lições de vida. Isso nos torna pessoas melhores, profissionais melhores, né? Filhos melhores, pais melhores, né? Pessoas melhores. Então, é essa transformação. Nós saímos da nossa bolha e vamos para o mundo realmente, né, de como ele é. Então, é muito importante, principalmente, a gente divulgar o serviço voluntário para esses jovens que muitas vezes não sabem, né, qual profissão seguir, qual rumo que tomam. Então, o trabalho voluntário ele vai despertar algumas habilidades no ser humano, né, na pessoa. Então, é muito importante a gente divulgar o trabalho voluntário entre os adolescentes, entre os jovens adultos, até mesmo nas crianças, né, como forma de incentivar. E também, não nos esquecendo das pessoas já de maior idade, porque às vezes elas estão ali paradas, né?
esquecidas, acham que não podem fazer mais nada na vida, mas não. Eis que aparece o trabalho voluntário e transforma a vida dessas pessoas, né? Transforma todo o sentido da vida das pessoas. Então é muito importante nós divulgarmos, nós chamarmos as pessoas, né, para realizarem o trabalho voluntário. Não importa a quantidade, não importa, o importante é a qualidade, né? Que seja 1 hora por dia, 1 hora por semana, mas que seja realizado com dedicação, com propósito, com comprometimento, né? E qualidade. Fazer o melhor sempre. Gente, aí, quem tiver alguma experiência e quiser compartilhar, o Daniel já compartilhou, a Fabiana, a Laine, se mais alguém tiver, o Rafael, quiser compartilhar com a gente, nós somos todos ouvidos. Não, assim, o mais interessante, né? Eu quero cumprimentar a Marli e a Mavi, que entraram depois dos meus cumprimentos. Sejam bem-vindas nessa noite. A Mavi já é associada, a Marli é uma convidada especial, assim como a Janaína, o Rafael e a Evelyn. Pois bem, como eu disse anteriormente, nós, rotarianos, estamos a servir. O nosso lema máximo é dar de si antes de pensar em si. E nós temos algumas áreas de enfoque que nós trabalhamos, ou seja, que nós voluntariamos nessas áreas, assim como o meio ambiente, o desenvolvimento econômico comunitário, a educação básica e alfabetização, a saúde materno-infantil, a prevenção e tratamento de doenças, a consolidação da paz e a prevenção de conflitos. Essas 7 áreas, a gente pode trabalhar o nosso voluntariado nelas. Aqui em Morrinhos, eu sou voluntária no Lar de Idosos, né? Eu sou voluntária na igreja que eu participo e sou voluntária, além de presidente da Ampares, eu também sou voluntária lá, porque eu não recebo nadinha para cuidar nem da parte burocrática, nem da parte financeira da instituição, faço tudo sem ter nenhuma remuneração. Então, eu falo que eu tenho 2 casas, a minha casa e a residência terapêutica. Porque eu tenho 10 mulheres, que eu sou curadora delas, né? Que eu tenho a curatela delas, que são indefesas, porque a família não importa. Umas têm medida protetiva que a família judiou e não pode chegar perto, né? Então, são 10 mulheres que têm deficiências múltiplas e intelectuais que se me perguntar, Fabiana, que tipo de voluntariado que você precisa lá? Não precisa ser voluntariado somente de gêneros alimentícios ou de alguma outra coisa que vá colocar na dispensa ou no dispensário da instituição. Lá nós precisamos de voluntariados que sentem ao lado das meninas para ouvir as histórias delas e também uma atenção e um carinho diferenciado. As cuidadoras costumam dizer que quando eu chego lá, eu estrago as meninas, porque eu deixo elas manhosas, uma tá com dor de cabeça, a outra tá com dor na perna, a outra tá com dor no braço, e aí eu dou uma medicaçãozinha para elas que eu trago na bolsa, eu falo para elas que eu tenho remédio na bolsa, mas não é. Eu vou lá e coloco um pouquinho de água no copinho assim descartável, pingo 2 gotinhas de café, dou para cada uma delas, logo logo ninguém tá sentindo mais dor nenhuma. Porque, na verdade, elas estão precisando da presença de alguém, que seja minha, que seja de outra pessoa qualquer, né? Então, esse voluntariar de saber ouvir o que elas têm para dizer, as reclamações delas, é também um diferencial na vida da gente. A dona Carmen, eu chegar, ela fala que está com dor nas costas. Então, assim, são situações que acontecem na hora que a gente chega, que a gente trata diferente das meninas que estão lá. Porque as meninas, às vezes, estão enjoadas de ouvir aquela história sem parar, né? E não dão atenção e fingem que não escuta. Aí, quando eu chego, eu dou atenção e eu ouço, aí eu tô deixando as meninas manhosas. Mas, assim, são meninas de 62 anos,
todas têm deficiências múltiplas e intelectuais, esquizofrenia. Então, no dia que eu chego, a Sandra chuta. Então, eu deixo o tempo dela. Se eu chegar perto da Sandra e ela levantar a perna para me acertar um chute, eu não preciso chegar perto dela hoje. Mas se eu chegar perto dela, ela levantar a mãozinha para me pegar na mão dela, eu sei que hoje ela está de bem com a vida. E assim, cada uma delas tem um diferencial, né? Tem umas que não conversam, outras que conversam muito, né? A dona Cleonice, que é a mais nova que está lá, tem uma ferida crônica na perna de uma varicocele, que a ferida tem mais de 10 anos, não cicatriza. Então ela sente muita dor, então ela é aquela mulher amarga, porque ela sente dor o tempo todo. Então tem dia que tem que dar mais medicação do que o normal? Tem, porque ela tá sentindo dor, né? E foi uma mulher muito ativa, foi uma mulher que trabalhou em várias casas na cidade, que olhou muita criança, que cuidou de muitas residências para as mães trabalhar. Então, veja bem onde é que ela foi parar. Então, a gente tem que ter esse diferencial, né? Saber ouvir, elas precisam de ouvir. Lá no lar de idosos, eu chego lá, se um dos meninos, né, o Antônio, por exemplo, toda hora que chega perto dele, ele está com fome. Então, você quer estar com fome? Às vezes você, não, vou te dar um pouquinho de água que agora mesmo o lanche vem. Ele já fica satisfeito. Mas é porque o escape dele é falar para mim ou para qualquer um que chega que está com fome. Tô com fome, tô com fome. Às vezes ele acabou de comer, ele está com fome, né? A Divina Georgetta lá quer escutar o rádio o dia inteirinho. Meu Deus do céu, né? Então, cada um tem um diferencial. E só da gente sentar e ouvir é importante, né? A cada 2 meses, o N e eu organizamos o aniversário lá do Lar de Idosos. Então, a gente tem que conseguir o lanche, o bolo, os presentes, né? A bebida. Então, a gente coloca no grupo lá, gente, ó, o aniversário, quem pode dar isso, aquilo, aquilo outro. Aí, logo, logo, graças a Deus, eu acho que a gente só teve uma ocasião que nós pedimos uma entidade e que não conseguimos ganhar nenhum presente dessa entidade. Mas, em contrapartida, a gente recebe muitos sims, mais sims do que não. E a gente vai levando, né? Hoje mesmo, uma colega minha me ligou e falou, Fabiana, me perguntaram aqui, aonde que é o lar fraterno João e Maria? Falei, nossa, que pergunta! Esse lar já não existe há muitos anos, né? Hoje a Casa Lar é que abriga o pessoal desse lar João e Maria, né? Mas nós temos também o Lar Fraterno Irmãos do Caminho, que é outra instituição, mas que não que não cuida só de crianças abandonadas, né? Tem um outro assistencialismo. Eu falei, nossa, quantos anos que não tem, né, esse lar fraterno João e Maria? Meu Deus do céu, tem mais de 15 anos que não tem isso. Então as pessoas criam os rótulos, né? Aí, não, não é. Onde que era? Falei, gente, era ali na rua tal, agora hoje é a Casa Lar, né, de infância protegida, que era o Lar João e Maria. Olha quantos anos tem isso, Janaína? Tem mais de 15 anos isso. Então a mulher estava vindo de Vicente Novos, com acho que 4 dúzias de ovos para doar lá nessa instituição. Eu falei, então vou explicar para a senhora onde que é que a senhora vai lá. Então, assim, cada um faz um pouquinho, né? E quando a gente fala que a gente faz trabalho de formiguinha, realmente é de formiguinha. Cada um de nós fazemos um pouquinho no local que nós trabalhamos. Isso é o mais importante. Olha, quanto ao meio ambiente, nós fizemos o plantio de árvores, né, recentemente, e nossos associados, cada um na cidade deles, fizeram o plantio de uma árvore. Ou seja, está cuidando um pouquinho. É o beija-flor na floresta com incêndio. Cada um vai fazendo a sua parte, que logo quando a gente vê, aquilo está muito grande, né? E o São Francisco de Assis falava: faça o mais importante, quando você vê, você está fazendo o impossível. E assim é dessa forma mesmo. E E vai realmente, ter o passeio, né, tia, também agora, que a gente tem que convidar todo mundo. agora, sábado, tem o passeio ciclístico, né? Que é uma
das bandeiras do Rotary, que é a vacinação contra pólio, que nós estamos fazendo movimentação do sábado, né? Que vamos sair lá da Estátua do Cristo e vamos para o lago, num passeio ciclístico, de movimentação e conscientização da vacinação, multivacinação, não é só da vacina da polio, porque a maioria dos cartões de vacinação das crianças estão atrasados. Por que que vocês acham? Porque o pai, mas a mãe não quer vacinar, porque esquece de levar no dia. Enquanto que a vacinação antirrábica, ela atende à meta de 100%. Por quê? Porque as crianças que levam os cães e os gatos para vacinar. Os meninos levam os cães amarrado com corda, amarrado com um pedaço de pano, levam. E os pais, né, seres humanos racionais, não tem essa racionalidade de levar a criança para vacinar. Esquece, deixa o cartão atrasado. Ah, não vou vacinar, não, porque essas vacinas que tá vindo é tudo com mais doença e vários estereotipos que acontecem com relação à vacina, né? Então, a gente vai fazer esse movimento sábado, aqui em Morrinhos, juntamente com o clube de terra que tem aqui. Acho que o Stanley também vai ajudar lá, né, Stanley? Em Mineiros, que é no Sim. sábado também. Então, assim, a Aham. gente vai fazendo um pouquinho em cada lugar. E assim a gente vai tentando dar de si, antes de pensar em si, na comunidade que a gente vive. E é muito fácil. É só você ter abertura de fazer algo que vai satisfazer tanto o outro como você. E realmente, tem muita gente que quer fazer voluntariado por modismo, né? Aí vão lá levar uma cesta básica, eu acho um absurdo quando eu vejo, até nos grupos de Rotary, vão lá levar uma cesta básica e tira fotografia da família que está recebendo. Gente, não tem necessidade disso. Você coloca as cestas básicas lá no chão, faz uma foto e fala: olha, essas cestas aqui vão atender tantas famílias. Não precisa colocar nenhuma foto e nem retrato, porque tem a diferença de foto com retrato. A foto, você tira a foto sem a pessoa estar esperando. O retrato, você retrata aquilo que está acontecendo, faz pose. Aí eles fazem retrato o tempo inteiro, fazendo pose, entregando a cesta, a pessoa humilde lá recebendo, com o menino no braço, com criança no chão, segurando na saia. Me conta para que isso? Fazer sensacionalismo com a desgraça dos outros, isso não é voluntário, isso não é servir, isso não é cuidar das pessoas. Fala, Stanley. Pois então, presidente, eu quero partilhar de duas experiências que eu tive, né, como voluntário, há muitos anos atrás, como estudante em Ribeirão Preto. Eu trabalhei numa instituição de recuperantes de drogas. Então, lá eu dava atividades físicas para eles, né? Então, assim, foi uma experiência muito gratificante, né? De você estar ali vendo resultados, né? Vendo pessoas realmente saindo de um mundo que parecia não ter volta, né? E aqui em Mineiros, por um tempo, trabalhei na PAI, dando aula de educação física. Então, assim, já tem 27 anos isso. Eu vou na PAI, as crianças, parece que eu estava trabalhando lá ontem. Então, assim, o quanto é gratificante, né? O círculo de amizade que a gente faz, né? E o quanto eles são carinhosos com a gente, é muito bom. Então, eu lembrei dessas, além desses anos todos como rotariano, né? Que a gente sempre está doando, né? Para o próximo. Eu lembrei dessas duas situações que eu trabalhei também como voluntário. Depois eu quero, se me permitir, eu quero mostrar, desculpa o barulho, eu estou aqui na Arena Beach Tennis, né, do meu irmão, foi onde foi realizada a oitava etapa que o Rotary organizou, né, que a ex-governadora esteve aqui. Aí depois eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o espaço, tá bom? Só para falar que eu coloquei aqui no chat, gente, o Instagram do lar, né? Se vocês quiserem conhecer como que é lá o lar dos idosos que a doutora Janaína estava apresentando, tem aqui como
quem são os internos, né? Todo o trabalho que é feito lá, tudo tá reportado aí no Instagram. Daniel está com a mão levantada, deu cãibra, você baixou? Não, tranquilo. Eu só queria fazer aqui um complemento de uma fala que a doutora Janaína disse, é justamente sobre aquela questão de se beneficiar, né? Quem se mais se beneficia é justamente quem presta esse serviço, né? E o Rotary tem essa frase, ele mesmo diz que melhor se beneficia mais se beneficia quem melhor serve. Então, o próprio Rotary já usa como um dos seus lemas essa questão. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar, eu vou só fechar o microfone do Stanley aqui, peraí. Eu não consigo falar com barulho. É... Ele não entendeu nada. É, Então, o que acontece? Hoje tem um problema no Brasil, que pelo menos eu julgo que é um problema, que as pessoas elas olham, infelizmente, ainda o voluntariado com os maus olhos, né? Você faz um serviço voluntário, mas você está gastando dinheiro, você está gastando seu tempo, está perdendo seu tempo. Eu já comentei aqui algumas vezes que eu sou voluntário num projeto da Igreja Adventista que eu não sou mais, não participo, porém eu faço questão de manter, que é essa questão de ser enfermeiro deles lá. Então, todo ano tem algum evento, sempre eu viajo com eles para ir em algum lugar, justamente para prestar esse serviço, e eu acho isso interessante, né? E tem, assim como eu, tem muita gente que vai lá e faz. Mas eu ainda ouço muitas pessoas falar, mas você deixa de estar na sua casa, você está viajando, vai ficar uma semana, vai ficar alguns dias ali viajando, fazendo um serviço voluntário, e isso é uma perda de dinheiro, por exemplo. Mas eu já não olho, não consigo olhar assim. Eu gosto, né? Igual eu falei da questão da vara da infância também. Muita gente fala assim, você está lá na vara da infância, está fazendo um serviço ali. Para muitas pessoas é desnecessário, porém, assim, eu gosto do que eu faço. Eu me sinto útil fazendo isso, até porque no momento eu não estou exercendo a minha profissão, né? Só que, infelizmente, as pessoas ainda têm esse preconceito. Só para finalizar minha fala, eu tinha anotado aqui enquanto a senhora falava, eu acho que um dos motivos das pessoas também não estarem dispostas mais a fazer serviço voluntário, infelizmente, algumas vezes é devido ao abuso de algumas empresas. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma instituição que presta serviço público e privado, e essa instituição ela tem o hábito de contratar profissionais da área de saúde para fazer um serviço voluntário ali. Eles falam que é temporário, mas acaba sendo voluntário porque não ganham nada com isso. Aí você tem que ficar pelo menos 3 meses trabalhando para aquela instituição. E a pessoa cria uma expectativa que futuramente ela vai ter uma oportunidade na empresa. Eu falo que eu trabalhei, né, nessa instituição e eu ouvia muito disso, das pessoas saírem frustradas, porque se dedicavam ali 2, 3 meses, que era o tempo que eles pediam de experiência, porém a pessoa não recebia nada para estar ali. E, infelizmente, ao findar, o que eles faziam? Contratavam outra equipe para prestar o serviço, outros profissionais, e esses que estavam ali eram deixados de mão. Então, eu acho que isso é um ponto negativo também. Não sei o que poderia ser feito, né, para rever isso. Mas hoje eu ouço muitas pessoas falarem assim, Daniel, eu não vou. Por exemplo, agora eu estou precisando de 2 profissionais para ir no evento. E as pessoas já falaram para mim, Daniel, infelizmente eu não vou, cara, já trabalhei tanto de voluntário aí para outros lugares que eu não quero mais. Então, que venha, que isso possa mudar, né? Que isso possa mudar cada vez mais, que possam existir políticas públicas também para isso, para melhorar e incentivar o serviço voluntário. Por que eu digo isso? Eu acompanho eu não sei se é uma empresa, mas enfim, acompanho um grupo onde o pessoal tem o maior prazer de viajar para outro país para fazer um voluntariado, ficar ali fazendo isso. Eu tenho um amigo que ele faz isso, ele viaja todo ano, geralmente ele vai para a África. Ele é dentista, ele viaja para lá com o maior prazer. Ele fala que ele tem prazer em estar ali porque é incentivado, é motivado a prestar esse serviço voluntário ali. Mas quando chega no Brasil, muitas vezes o pessoal desvaloriza o trabalho deles. E aí é complicado, né? Enquanto uns querem servir, outros querem atrapalhar o serviço. Mas é assim mesmo, são ossos do ofício. Infelizmente, a gente vai esbarrar nessas situações, o que a gente não pode é abaixar a cabeça. Veja bem, outro dia eu estive no lar de idosos e fui apresentar o lar de idosos para um pessoal que estava comigo. E aí, quando o Marcelo estava junto e falou, a Fabiana já tem mais de 10 anos que ela é voluntária aqui. Uma pessoa que estava lá falou assim: Nossa, mas até aqui você ajuda? Aí eu perguntei, aí eu falei assim: esse até aqui é de elogio ou é de indignação com o meu trabalho? Aí a pessoa falou assim: não, é porque todo lugar você tá. Aí o Marcelo respondeu: é porque são poucas as pessoas que falam sim. E a Fabiana, eu acho que eu nunca ouvi ela falar não para ninguém. Então, sempre quando pergunta para ela se ela pode fazer isso, ela dá um jeitinho e faz.
Então, às vezes tem gente que acha que a gente está para aparecer, não é não. É porque se eu não ajudar a Janaína, não vai ter outra pessoa para ajudar, porque ninguém se oferece. Se eu e a Laine não tiver juntas, uma dando suporte para a outra, não vai ter outra pessoa para ajudar. Então, por isso que nós duas ficamos uma segurando o braço da outra. E assim é a nossa função em todos os lugares, né? E a gente vai levando. Eu gostaria que o Daniel apresentasse o certificado da Janaína e amanhã ela vai receber ele em mãos, viu, Janaína? Eu vou passar lá no escritório para deixar para você. Coloca aí, Daniel, por favor. E eu gostaria de pedir para todos abrirem as câmeras para o Daniel fazer um print, né, para a gente aparecer na nossa telinha. Apareceu aí? Não, ainda não. Só um momentinho. Travado aqui. Assim, certificado de reconhecimento. O Rotary Clube Vista do Sol, Distrito 4770 de Rotary Internacional, tem a honra de conferir esse certificado à palestrante Janaína Campos Veronese, em agradecimento por sua valiosa colaboração como palestrante com o tema Voluntariado e os benefícios de quem faz e recebe, na 24ª reunião ordinária do Rotary Clube Vista do Sol, Distrito 4770, realizada no dia 4 de novembro de 2024, via plataforma Zoom Meet. Fabiana Oliveira, presidente, e Maria Vitória, secretária. Rotary é Clube Vista do Sol, a magia de Rotary, que é o nosso lema deste ano, 2024-2025. Amanhã, Janaína, você vai receber o seu certificado. Faz uma foto aí, Daniel. Stanley, cadê você? Falei, parece pra gente, por favor. Deixa eu só... Opa, aí. Daniel, você me põe bonita. Pode deixar. Pô, começou uma chuva muito forte. Mesmo? Graças a Deus. Eu vou fazer um print aqui e volto já já para dizer como ficou, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. Já volto para dizer como é que ficou. Ficou ótima. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer aos nossos convidados que a gente espera que vocês retornem para participar conosco de outras reuniões. Nós vamos estar falando agora nesse mês de novembro, que é o mês dedicado à Fundação Rotária. A gente vai falar o porquê que nós colaboramos com a Fundação Rotária. É justamente por isso. O Rotary Internacional, ele nos orienta que nós devemos contribuir com a Fundação Rotária ao menos US$ 100 anuais. Por quê? Toda essa contribuição reveste de novo em projetos para nós. Como que ele vem em projetos? Não sei se vocês já viram quando tem uma catástrofe, igual lá no Rio Grande do Sul teve, o Rotary foi um grande parceiro lá, levou os Shelter Box, que são umas casas que são montadas, tipo uma cabana, que vai dar suporte e vai dar refúgio para as pessoas que sofreram na catástrofe. E assim no mundo inteiro acontece isso. Tem também a vacina da polio, né? Que nós somos os responsáveis por ela, e a gente quer erradicar a polio do mundo. E nós precisamos sim dessa contribuição para que a gente compre as vacinas, para a gente subsidiar as vacinas e fazer parceria com o Ministério da Saúde para a gente poder estar distribuindo essa vacina. Então, é um passo importante, por isso que a gente faz alusão ao mês de novembro, ao mês dedicado à Fundação Rotária, que é quando a gente disponibiliza algum valor para a gente participar e contribuir com a Fundação Rotária. Então, a gente vai estar falando nesse mês ainda, na próxima reunião, a gente vai falar sobre a Fundação Rotária, para a gente poder conhecer a forma e como que esse dinheiro retorna para nós, enquanto rotarianos, para os nossos projetos que a gente tem em cada região que a gente trabalha. Nós ainda somos novos, a gente ainda não tem um projeto global, a gente tem um projeto distrital que está lá na cidade de Mineiros, né? Onde a gente comprou as máquinas de costura, que tem um projeto lá em Mineiros que é nosso, em parceria com é, ajuda aí, gente, com a Pastoral da Criança, que chama Costurando Sonhos.
Tem uma aula de corte e costura e também de confecção de panos de prato, onde são vendidos e o dinheiro retorna para as ações da Pastoral da Criança, certo? Então, a gente tem esse projeto distrital na cidade de Mineiros, que foi também dinheiro do fundo que retornou para o clube, certo? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Janaína, amanhã você vai receber seu certificado. Eu convido a todos para que saúdem o pavilhão nacional e eu declaro encerrada a nossa reunião. Boa noite a todos. Espero vê-los novamente daqui 15 dias. Um grande abraço e muito obrigada, Janaína. Um beijo no seu coração. Que nós possamos ainda fazer muitas parcerias. Obrigado a todos.